Editorial. Ontem, Campo Grande perdeu duas pessoas muito importantes. A dona Enir Terena, que foi a primeira mulher cacique deste país, e o empresário Dr. Francisco de Assis Moura, grande empresário, foi pioneiro em segurança privada, teve uma das maiores empresas do ramo no Mato Grosso, ainda Uno, e quando houve a divisão do Estado, vendeu a empresa no norte e resolveu ficar por aqui, porque sempre amou Mato Grosso do Sul e Campo Grande, identificou-se com nossa gente e, apesar de nordestino, era um campograndense pelas suas ações de benemerência, de empreendedorismo e entusiasmo com nossa cidade antes mesmo dela se tornar uma capital. Conheci de perto o Dr. Francisco Moura. Era assim que ele gostava de ser chamado. Dava valor para o título conseguido a duras penas num banco de faculdade e, apesar de não advogar, era um homem sempre pronto a ajudar, primava por fazer amigos, gostava da boa prosa e, poucos sabem, adorava pela manhã comer pão com ovo e sempre batíamos grandes papos se deliciando com ovos fritos pela minha querida Andréia, pessoa que ele gostava muito pela solicitude e presteza que sabia, segundo ele, fritar ovo como ninguém. Do Dr. Francisco, tenho vários episódios bons que merecem ser lembrados hoje, porque seu corpo está sendo velado no cemitério Parque das Primaveras desde as 15h30 de ontem, devendo baixar à sepultura logo mais, e espera-se que os amigos estejam lá para lhe prestar as derradeiras homenagens a esse homem que foi um lutador na mais pura essência da palavra. Quando o Estado dividiu, a Cormate era uma das maiores empresas de segurança e trabalhava para órgãos públicos. Com a divisão, ela partiu-se ao meio, mas o Dr. Francisco era muito trabalhador e fez a empresa, aqui no Sul, crescer novamente. Tinha amigos e não funcionários. Todos gostavam e o respeitavam como a um pai. Lembre-se de um dos seus mais fiéis servidores, o seu Shell, a quem tinha, pelo Dr. Francisco Moura, uma espécie de devoção paternal. Depois os negócios foram se raliando, as leis trabalhistas apertando, mas essas dificuldades não o desanimavam, porque ele sabia o que queria e vivia em função da sua empresa e dos seus empregados. Depois que as fortes concorrentes chegaram ao mercado, as coisas pioraram, mas o Dr. Francisco permaneceu firme, incólume, impávido. Vendeu suas propriedades rurais para sobrepor às crises, na esperança que os negócios melhorassem. Abandonou os órgãos públicos, passando ultimamente com a empresa Cifra a trabalhar apenas no transporte de valores. Passou aos poucos o bastão para o seu filho, que herdou dele a mesma graça, a mesma tenacidade administrativa, e foi assim que esse amigo dos amigos se despediu da vida ontem, e aqui estamos nós, com o coração magoado, pranteando, vê-lo partindo para a pátria espiritual, que é para onde um dia todos nós, mais cedo ou mais tarde, partiremos. Me lembro certa vez que o Dr. Francisco me ligou irritado, que um vendedor começou chamando de Dr. Francisco, passando para Francisco, depois para Chico, depois com mais intimidade para Chiquinho, e quando ele fechou o negócio, o vendedor lhe chamou de Chicote, e ele, irritado, colocou o indivíduo porta fora. Era assim que ele era. Para alguns,
O Francisco Assis Moura era um chato, porque gostava tudo muito bem explicadinho e nos seus mínimos detalhes. Mas para quem o conhecia, era um bom amigo, de boa palavra e pau para toda obra. Lamento sua partida, mas ficam os bons momentos, aqueles que estamos rememorando hoje como uma fórmula de pranteá-lo. Que Deus o tenha e conforte a sua família e nós, seus amigos, porque o Dr. Francisco de Assis Moura não é um homem que se enterra, é semente que se planta e renasce em árvore frondosa de sentimentos, de esperança, de que em Deus somos todos vencedores. Bom dia.